Estou ao vivo? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Gente, é a primeira vez que eu faço um vídeo. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Tá. Tô começando! Vamos lá. Vamos ver se tem público nesse negócio. Primeira vez que eu faço uma live. Cadê a galera? Tirar do carregador assim. Ai. Então a live está prevista aí para ser às 19. Estamos um pouco adiantado aí, 2 minutinhos antes, para poder... Como que eu faço para gravar isso aqui? Aqui. Vamos esperando. Entra logo. O que é isso aqui? Ah, que ótimo! Ah, legal. Vamos saber que tem isso.
Hey! Olá, Mari! Vamos começando, daqui a pouquinho, tô só esperando mais alguma pessoa aí entrar. Não sou uma influencer, então vou esperando a galera entrar. Tá me ouvindo? Olá! Primeiro ao vivo do canal. Já começo com esses assuntos. Tá me ouvindo? Ó, ótimo, o som tá ótimo, que maravilha. Então, na verdade, eu acho que essa reflexão que eu quero trazer hoje, ela se estende para outras áreas, não só para a espiritualidade, mas eu entendo que ela possa também se estender não só para essa questão pontual, mas também. Olá, Daniele, tudo bem? Boa noite. Eu entendo que ela não se estenda só para a questão da espiritualidade, mas também para tudo que está acontecendo, né? Porque uma das coisas que eu estava conversando esses dias com as mulheres maravilhosas, do Baque Mulher, que é um movimento aí de mulheres, né? Contra a violência contra a mulher, contra essas injustiças, e também de maracatu, só de mulheres, assim, a gente tava conversando e eu trouxe, assim, que uma das dificuldades que a gente tem hoje para conseguir uma população fortalecida, assim, nos seus direitos, nos seus deveres, madura, eticamente falando, é que a gente não tem nenhum tipo de... não tem espaços onde a gente reflita sobre essas questões. Né? Então a gente acaba muitas vezes sendo abusados e abusando dos outros e gerando aí prejuízos e permitindo tantos absurdos acontecerem porque a gente não tem noção, né, de como refletir, de como analisar, enfim, de como até criticar, né, as nossas ações, assim, num ponto de vista de senso crítico mesmo, assim, porque a gente não tem esse estudo, né? A gente não é ensinado a refletir sobre isso nas escolas, nos espaços de trabalho, né? Então a gente é leigo mesmo nesse assunto. Então eu acho que trazer um pouco desses referenciais aqui, dessas reflexões, pode ajudar a gente a se fortalecer e amadurecer, não só de um ponto de vista espiritual, na nossa profissão, para quem é terapeuta que está entrando aí na live, mas também enquanto cidadão mesmo, né? A gente refletir, aprender um pouco sobre isso, assim. E é muito louco eu estar utilizando os conhecimentos do mestrado, porque eu terminei o mestrado em 2013, cara, faz muito tempo, assim. E eu nunca imaginei que eu ia estar utilizando, né, os saberes aí do mestrado nessa história toda e agora, assim, no meio de quarentena também, né? Então, então é isso, a gente nunca sabe para que a gente vai utilizar aí o nosso conhecimento, né? Então é importante a gente nunca descartar o que a gente aprendeu, né? A gente sempre tá mantendo, assim. Mas vamos lá que é 19h10 já. E a gente tem aí uma jornada de reflexão, tá? Oi, Aninha, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? A Mari disse que tá ok, mas e o pessoal, os outros, tá tudo ok aí? Estão ouvindo? Bem, vamos seguir aí. Ótimo, tá, ok. Então tá. Eu não sei aí se vocês já ouviram falar do Theta Healing, né, como uma técnica de cura. Ganhou aí uma popularidade bem forte nos últimos anos, não era tão conhecida assim depois. Acho que depois de 2014 o negócio explodiu, assim, né, como bastante conhecida, assim. Eu vou trazer um pouco sobre o que é o Theta Healing, sobre
que aconteceu aí, que treta foi essa que deu com o julgamento, que é a criadora da técnica que se chama Vaiana, né? Do que ela foi julgada, o que foi debatido no julgamento dela. E depois eu vou trazer um pouco sobre a minha caminhada, para vocês entenderem aí onde é que eu me situo e por que eu tô envolvida nessa conversa. E principalmente, então, eu vou trazer um pouco de bioética, né? De referenciais teóricos, da gente pensar um pouco, da gente se fundamentar em argumentos, tá? E é provável que, na verdade, eu tenho certeza que eu não vou esgotar essa conversa nessa live, bem capaz, né, Trigaúcho? Eu não vou esgotar essa reflexão nessa live, assim, não vou trazer tudo que precisa ser dito nessa live, mas, na verdade, é uma vontade de instigar aí uma reflexão mesmo, uma provocação em vocês, né, principalmente para quem é terapeuta, para quem é paciente, para que a gente esteja mais forte aí, né. Então tá, o Theta Healing, eu vou ler o que está escrito no site do Theta Healing, tá? As definições que são escritas no site oficial. Theta Healing é uma técnica de meditação utilizando, ou melhor, então, Theta Healing é uma técnica de meditação, né? Começa assim, utilizando uma filosofia espiritual para melhorar e evoluir a mente, corpo e espírito. Depois diz assim, no esclarecimento de perguntas e respostas, perguntas frequentes, né? Theta Healing é uma técnica que foca no pensamento e oração. A técnica do Theta Healing não é uma religião. Estão tudo frases que estão ali no esclarecimento, tá? E ainda diz assim, se fosse uma religião, não seria para todos. E o Theta Healing se diz possível para todos, tá? Então, os anúncios do Theta Healing, a gente consegue concluir a partir disso que ele não é focado no que Deus fala, no Deus, né? No que o Deus pode fazer, no que o Deus pode te dizer, no caminho a partir do Criador, mas sim, a cura não é do Criador, ou melhor, eles dizem que a cura é do Criador, mas o que eles te trazem, o que eles estão te oferecendo é um caminho para você chegar até ali, né? Como técnica, sempre dizendo como uma técnica, né? Como uma modalidade de cura, sempre assim, né? Então, vamos para o julgamento, tá? Tem 2 arquivos. Oi, Marinês! Boa noite! Bom te ver por aqui. Olha, Charlene! Ah, que ótimo ver vocês! Ai, tem tanta gente aqui conhecida, que ótimo ver vocês. Então tá. Relembrando então, tá escrito em vários lugares do site do Theta Healing que ele é uma técnica de cura, né? Então vamos lá. O julgamento, em resumo, eu trouxe alguns pontos que eu achei que foram muito importantes da gente avaliar, tá? Esse julgamento teve 2 partes, uma em 2014 e tem um outro documento de 2016. Eu li os 2 e li também uma carta que a Vaiana escreveu explicando o que aconteceu na história toda e o que aconteceu no julgamento, tá? Então eu quero trazer para vocês que eu tentei de todas as formas ser imparcial. Não neutra, mas imparcial. Neutra não tem como, né? Mas ser imparcial, tá? E olhar para essa situação toda de uma forma imparcial. Bem, de um lado a gente tem uma aluna dela, do outro a gente tem ela, né? A aluna dela entrou com processo aí, entrou com é um processo, não sei bem os termos legais, mas enfim, entrou com um processo acusando ela, como falei ali no anúncio da live, de quebra de contrato, enriquecimento ilícito e fraude, tá? Ela disse que ela ficou interessada no Theta Healing para experimentar as curas validadas pela ciência, tá? É muito importante a gente atentar para o fato de que desde o início do livro da Vaiana, ela fala muito sobre ciência, né? Ela fala que ela fez experimentos, ela fala sobre DNA, que ela viu DNA, né? Enxergava e tal. Então, sempre tem aí uma correlação com a ciência, sempre tem algo ali
né, embasando o argumento dela de que o Theta Healing funciona, tá? A Havaiana, então, diz, isso tudo tá no documento, tá? A Havaiana disse assim, em meditação, a pessoa acessa as ondas Theta, e ela diz que a sua técnica é apoiada pela ciência, onde utilizaram eletroencefalograma para provar que as pessoas que meditam no Theta Healing alcançam as ondas Theta. Entretanto, documento do tribunal, tá? Entretanto, nenhuma prova dessa investigação científica foi apresentada ao tribunal. Então, né, não trouxeram provas de que aconteceu esses experimentos, de que aconteceu isso, de que isso é validado, assim, né? Inclusive, eu já achei alguns sites falando o contrário. Se é uma informação quente, eu não sei, mas inclusive sites falando que não, né, mostrando assim que teve experimentos que não alcançavam as ondas Theta, inclusive alcançavam ondas mais rápidas. Então, uma coisa meio confusa, assim, né? Não tá bem claro isso. Dentro do documento também fala assim, que a Havaiana diz que ela se curou de câncer em 95, a partir do que ela depois foi chamar de Theta Healing, tá? Que a sua perna deveria ser amputada, que ela devia passar por quimioterapia, mas que ela não precisou porque ela se curou por conta do Theta Healing, tá? Entretanto, o documento que foi analisado pelo tribunal, pelo júri, por dois médicos, um deles da pessoa, da aluna ali que trouxe, que reclamou, que abriu o processo, e o outro, o da defesa, no caso da Havaiana, que é a criadora da técnica, diz assim, suspeita de linfoma, mas não diagnosticado, né? E o médico especialista dela da Havaiana, concluiu que não houve diagnóstico conclusivo do câncer. Pra fechar a história com chave de ouro, o ex-marido dela, a gente sabe, assim, quem estuda técnica, sabe que eles tiveram uma treta no passado, aí não era uma relação muito boa entre eles, né, pelo que ela fala no livro, eles tiveram vários conflitos, mas ela não abre profundamente o que rolou, né. O ex-marido dela testemunhou que ela não teve esse diagnóstico confirmado, que ela precisaria fazer um outro exame para confirmar se era realmente um câncer. E que ele, na época, confrontou ela sobre a mentira que ela estava dizendo, que ela foi curada pelo Theta Healing, e ela ficou irritada e explodiu com ele. Então, é isso. Como eles têm aí um possível conflito de interesses entre eles dois, né? Um choque aí da relação, fica um pouco complicado da gente tomar isso como uma verdade absoluta, tá? Mas vamos lá, seguindo. Ela também alega, a Havaiana, nos cursos dela, que ela saiu de um coma sozinha por causa da técnica do Theta Healing, quando ela estava dando um curso na Itália. A nora dela desmentiu essa história, né? Disse que não é real, que falou com ela durante todos os dias e que era impossível ela estar em coma e conversar com ela por telefone durante todos os dias. E durante o julgamento, a Havaiana alterou a história dela, então, e disse que ela não saiu do coma por causa do Theta Healing, mas sim por causa de médicos e remédios. Então, fica a história aí. Né? Tá. Ela também afirma, eu tô falando essas afirmações porque o meu foco não vai ser a técnica, cara. O meu foco não vai ser se o Theta Healing funciona ou não, se é bom ou não, porque eu não questiono a validade da cura do Theta Healing. Ele foi bom pra mim, foi bom pra muita gente. Essa não é a questão, tá? Ela fala então que ela curou-se de uma doença cardíaca com o Theta Healing. Avaliando o prontuário, o tribunal concluiu que continua a se tratar de colesterol alto e doença cardíaca. Ela afirma que ela está em boa saúde pelo Theta Healing. O médico da outra parte, né? Então, enfim, a gente fica... Por que o médico dela não avaliou o prontuário dela, né? Não, o médico da outra parte, eu acho que tem aí também uma questão de evitar um conflito de interesse, não sei, né? Mas o médico da outra parte concluiu pelo prontuário que ela tem colesterol alto, resistência à insulina, e para quem, né, conhece esses termos sabe que colesterol alto tem um ponto aí genético, mas também tem um ponto de hábitos bem importante, né? Resistência à insulina, a gente sabe que é tipo uma pré-diabetes, assim, né? Tem uma dificuldade aí de metabolizar o açúcar, de absorver o açúcar, né?
Insuficiência cardíaca congestiva, uma situação bem séria, né? Disfunção diastólica, que também é cardíaca. Sinusite crônica. Alergias, quem não tem hoje, né? Então tudo bem. Hipertensão, tem pressão alta. Insuficiência renal crônica, que é uma situação bem séria, eu acho, né? Insuficiência renal crônica foi o que mais me chamou a atenção aqui, porque é uma condição clínica que te traz edema, tu tem que restringir muitas coisas na tua alimentação, então, pô, é um troço super sério, assim, né? E que tende a ser progressiva a piora do quadro, sabe? A criadora da técnica, Vaiana Starbo, admitiu ter todas essas doenças e fazer todos esses tratamentos ao júri e nunca ter anunciado isso para os seus alunos e seus estudantes em seus cursos. Então, seguindo ainda do diploma, e do diploma não, do julgamento, tá? Sobre os diplomas, tá? No Theta Healing, você faz 12 cursos, no final desses cursos você ganha um diploma de doutorado, né? Você é Master Science, não sei o quê. Os alunos que terminaram esses 12 cursos, eles começaram a se questionar, então, se esse grau de doutorado ele é válido para alguma coisa. E aí eles receberam um e-mail do instituto, né, do Theta Healing, dizendo que o doutorado era real. E depois disso, a Vaiana mandou um e-mail a partir do e-mail do marido dela, né, com o endereço de e-mail do marido dela, não sei porquê, mas enfim, através da conta dele, dizendo que o doutorado era perfeitamente legal em todos os aspectos, em todos os sentidos. E a gente fica assim. Então, né, o que eles estavam querendo dizer com perfeitamente legal em todos os sentidos, tá? Aí, o Think, que é o instituto de Theta Healing, nunca foi acreditado, ele nunca foi validado por uma agência oficial nos Estados Unidos. Não teve isso. Inclusive, depois, posteriormente, eles foram dizer que eles não quiseram buscar essa acreditação, essa validação, tá? Para vocês terem uma ideia do custo desses 12 cursos, em geral, na época, né, 2014, agora deve estar bem mais caro, mas na época, em 2014, era $46 mil para fazer esses 12 cursos inteiros, mais ou menos, assim, eu acho que até mais, na real. Tá, então é bastante grana aí, né? Não sei o que vocês acham, vocês estão tão quietinhos. Mas eu espero, assim, se estiver muito difícil, muito chato, se eu estiver falando muita coisa aí, né, específica, vocês podem me falar, tá? Que eu vou tentar ser mais objetiva. A aluna dela, então, processou ela por quebra de contrato nesse sentido, porque venderam um curso de, né, um diploma de doutorado que não tem validade nenhuma, né? Porém, eles concluíram no tribunal, no segundo tribunal, né, porque foi a primeira vez em 2014, depois de novo em 2016, como eu falei. No segundo, lá em 2016, eles concluíram que ela não tinha clareza do que ela estava esperando nesse diploma. Né? Que a aluna reclamou ali que não é do doutorado, mas o que ela estava esperando de fato com esse diploma, né? E que ela, inclusive, alegou que ela sabia que ele não era um diploma que evidenciava aí um doutorado acadêmico, né? Então, por isso eles encerraram essa questão e disseram, não, isso aqui tá errado porque, não quer dizer, não tem por que você recorrer a isso, porque é uma mera questão de como que você entendeu esse doutorado e como que o instituto entendeu. E por isso eles suspenderam, então, o que ela recorreu aí por quebra de contrato, tá? E invalidaram essa questão. Mas eles concluíram que as curas físicas relatadas foram fundamentais para fazer com que a aluna fizesse os cursos. E aí, eles tiraram essa questão de mais de 500 mil dólares que a Vaiana tinha que pagar, ela foi diminuindo, e depois do segundo ano, ali em 2016, foi só uma discussão de valores mesmo, assim, do que era certo cobrar e não certo e tal, mas eles não tiraram a alegação ali, o que ela recorreu ali de ser fraude, né, eles não tiraram essa questão de fraude. E, finalmente, para vocês entenderem um pouco, assim, do que aconteceu, né, a Vaiana sempre descreve o Theta Healing como uma técnica de cura ao invés de uma religião. Isso tem aí em várias, né, eu falei um pouco ali no início da live sobre o que mostra no site e tal, né. No tribunal eles disseram que o Theta Healing, então eles concluíram que o Theta Healing não é uma religião,
porque ela tentou alegar que o Theta Healing poderia ser protegido como religião, né? E eles disseram que não, o Theta Healing é um negócio com fins lucrativos, não é uma religião, né? A empresa ali que tá credenciada ali, que é a Nature, não sei o que é o nome da empresa ali dela, ela é designada como corporação e não como organização caridosa. Esse foi o argumento que eles trouxeram, né? E que se eles quisessem cadastrar como religião, eles teriam recorrido aí a uma série de direitos, enfim, que uma instituição caridosa, uma religião tem, né? E eles não foram atrás disso, né? Então, o foco do Theta Healing teve essa, né, esse viés aí sempre do uma instituição aí, um negócio com fins lucrativos. A defesa argumentou que ela não deveria ser punida, pois fraude... Eu quero que vocês guardem essa frase, porque eu fiquei assim, como assim? Fraude é aceitável em um contexto religioso. Então guardem essa frase, tá? Mas não foi tirada a história de que ela fraudou. Então, né, não tiraram essa alegação. E por fim, assim, uma das frases que também me chocaram é que a Havaiana argumenta que um leigo poderia acreditar que teve câncer se tivesse um crescimento parecido com o dela. Eu não entendi se esse crescimento seria num ponto de vista de educacional, eu acho que é mais pra isso, ou um crescimento da perna dela, porque a situação que tava a perna dela, pelo que ela conta, tipo assim, tava super inchada, tava crescendo. Mas pelo que eu entendi do documento, tem a ver com a educação que ela teve, né? Até porque ela fala de leigo ali, enfim. Então, pra ser bem sincera pra vocês, aí eu acho que tem a ver com educação. Então, ela diz que pra quem teve uma educação que nem a dela, ia entender que aquilo que ela tinha era um câncer, né? E que a sua aluna, que é a que estava processando ela, deveria já ter entendido que ela não pode fazer curas instantâneas. Mas pra quem sabe, né, pra quem estudou o Theta Healing, sabe, uma das coisas que mais falam é que se pode fazer curas instantâneas. É a propaganda do Theta Healing é essa, né? Tá baseada aí na cura instantânea, que ela se curou instantaneamente do câncer e tal. Então, ela tirar o que ela mesma fala me dá muita insegurança, sabe? Eu me sinto insegura, assim, de qual que é a palavra dela nesse sentido, né? Então, apresentando os casos pra vocês aí, quero saber se vocês têm alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, porque eu vou passar pra próxima parte. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aí, que ó, o tamanho da minha sede. Isso é água, tá, gente? Se tá tranquila aí de entender, pode só dar um joinha aí. Que nem a Marinês fez. Ai, me engasguei. Me engasguei, que é muita palavra, daí eu quero tomar água e as palavras querendo sair, e aí não dá certo nada, né? Dali, Charlene. Olha, já que tá aí também. Mari tá tranquila? Tá. Nossa, Shambhala. Nossa. Então tá. Gente, como que eu conheci o Theta Healing, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu não conheci o Theta Healing porque eu fui na propaganda, né? Eu não conheci o Theta Healing por site e tal. Eu conheci o Theta Healing na minha prática de vida mesmo, né? Primeiro porque, pra quem tá acompanhando aí os relatos de vida aí, em 2014 eu tive um... Oi, Marli, é tu! Ai, eu nunca sei os nomes. Ai, que ótimo, Marli. Tá, então, continuando. Eu sou meio perdida aí com os nomes né, de cada canal, que é muito nome, mas enfim, vamos lá. Tá, então, o Theta Healing pra mim ele veio de uma maneira muito natural, tá? Eu tava viajando pelo Brasil em uma peregrinação, tive ali um momento de catarse que eu falei no Daime, e foi ali que eu tive a minha primeira sessão com Theta Healing, né? Que foi com a Cris, Nishimori, na Bahia e tal. Foi um momento muito libertador pra mim, e foi ali que eu tive o primeiro contato com o Theta Healing, sem saber que era Theta Healing, porque eu tava ali num momento de catarse, no meio de um ritual, então não sabia. E sem saber que era um curso, sem saber que era uma técnica de cura, sem saber de nada, tá? Então foi ali que eu recebi minha primeira cura com Theta Healing, tá?
Daí, posteriormente, conversando com a Cris e tal, ela me contou um pouco e ela veio pro Rio Grande do Sul e eu não pensei duas vezes e fui fazer esse curso porque fez sentido pra mim antes de pensar nele como uma técnica de cura e tal. Eu realmente vivenciei, assim, o que ele trouxe, sabe? Então eu não quero questionar o Theta Healing aqui pra vocês de uma maneira, tipo, invalidando essa técnica, porque ela funcionou pra mim. E eu não sei aí, quem quiser dar seu depoimento que tá me ouvindo, que foi atendida por mim, de que Theta Healing, tem gente aqui que já foi atendida, que Theta Healing funcionou pra essas pessoas, sabe? Então, tem muita gente querendo trazer essa questão à luz de funciona ou não funciona, é válido ou não é válido. Eu acho que não é por aí. A nossa reflexão precisa ir para uma outra parte, tá? Então, o Theta Healing, eu fiz ele em 2015, o primeiro curso, e depois eu fui fazendo. Fiz o Anatomia Intuitiva, que são 15 dias, que é um dos cursos mais profundos da técnica, se não mais, assim, né? E fui indo, fui indo, fui indo. E aí, em 2016 eu passei o ano inteiro trabalhando com a técnica, assim, foi super, né, bastante trabalho, assim, tinha um consultório e tal, com mais dois amigos. E eu sei, o que me fez sair, assim, que me fez questionar o porquê de eu estar atuando através dessa ferramenta com curas, né, é a questão de que o Theta Healing, como o próprio site fala, ele é uma oração, né, uma oração focada. Tem uma técnica ali, mas não deixa de ser uma oração. Então o fato de eu estar trabalhando com oração era uma coisa que não dava certo pra mim, sabe? Não pelo orar, porque eu posso orar pra tudo, pra todos, né? Eu oro de graça. E é justamente isso, assim, né? Tipo, a questão de eu ganhar dinheiro com oração, assim. Então, tô trazendo a minha trajetória para vocês entenderem quais são meus conflitos de interesse, tá? Por que isso? Porque tem muita gente falando muita coisa, mas as pessoas não abrem publicamente quais são os conflitos de interesse. A Marinesa aí, ó. Maravilha, com certeza, e funcionou para ti, funciona para um monte de gente. Então, a questão não é se ele funciona ou não, se ele é bom ou não, não é essa a questão. A questão é a gente pensar em valores, e é isso que eu quero trazer para essa conversa, assim, né? Bem nesse sentido. Mas, enfim, os meus conflitos de interesses, é importante que eu traga eles para vocês, para que vocês entendam qual vai ser meu possível enviesamento aí no meu argumento, no meu julgamento, tá? E eu acho que isso é algo muito importante de se fazer toda vez que a gente se posicionar criticamente a respeito de uma situação. Né? Não que o meu conflito de interesse invalide a minha posição, mas é importante de quem está ouvindo saber qual é esse conflito de interesse, que ele seja anunciado, para que essa pessoa não tome aquilo como verdade absoluta, sabe? E assim, só para vocês terem uma ideia, né, eu vou pegar aqui um esclarecimento sobre o que é conflito de interesse, tá? Conflito de interesse é quando o julgamento de um profissional a respeito de alguma decisão, de algum interesse, ele pode ser influenciado por um interesse secundário. Um exemplo clássico nessa situação é, por exemplo, se eu fosse instrutora da técnica e eu vivesse do Theta Healing, o Theta Healing como minha principal fonte de renda. É óbvio que eu vou querer defender o Theta Healing, porque eu tenho um conflito de interesse claro em relação a isso, entende? Então, não é esse o caso, eu não sou instrutora da técnica, né? Então, minha proposta aqui não é defender o Theta Healing, também não é condenar o Theta Healing, não é isso, assim, é realmente refletir. Agora, se tem um conflito de interesse claro, para quem me conhece, né, é que eu, tipo, tudo feito pelo social, né? Eu sou muito, nesse ponto, assim, meu conflito é mais ideológico, né? Então, só para explicar que conflito de interesse, ele não é... Oi, Nara, tudo bem? Conflito de interesse, ele não é só econômico, né? Mas ele também pode ser pessoal, pode ser ideológico, pode ser político, pode ser educacional, tá? Pode ser religioso também. Então, científico, inclusive, existe conflito de interesse durante as pesquisas científicas. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso, né? Que a pesquisa científica, ela não é isenta de questionamento, tá? Existe sim vários procedimentos para a gente garantir que a ciência tenha aí um respaldo racional e que não vai influenciar aí por conflitos de interesse, mas a gente sabe que existe também conflitos de interesse na ciência, né? Então ela não é a dona da verdade absoluta. E, bem, então, esclarecendo para vocês isso. 2017 eu tive uma vivência aí, fui morar em Florianópolis.
repensei muito o meu caminho como terapeuta, fiquei meio que até assim, meio de saco cheio, porque Florianópolis, eu chamo ela de Holística Shopping, né? Tem muita terapia de muita coisa. Eu me senti andando numa vitrine com as terapias ali nas vitrines das lojas, assim, realmente, sabe? Porque é muita coisa, assim, muita venda e, enfim. E em Florianópolis, não só por isso, né? Mas porque eu vivenciei coisas do tipo pessoas falando pra mim que o que eu acho uma frase muito discriminatória e que muita gente reproduz, né? Mas que tem uma discriminação aí no fundo de que como é que eles dizem? Sucesso financeiro é um sinal de evolução espiritual. Pra mim isso é super discriminatório, né? Tipo, eu conheço muita gente aí que não é sucedida financeiramente, que tem um centramento espiritual, né? Enfim, uma evolução como pessoa muito mais profunda do que muita gente que tem dinheiro e que trabalha com técnica de cura. Então, eu acho uma afirmação bem discriminatória, assim, com pessoas que não têm condições financeiras, sabe? E eu acho que é bom a gente olhar bem pra isso, né? Enquanto terapeuta. Então, foi uma coisa que eu sempre me questionei, assim, passei por exclusão social lá, né, por conta de financeiro, de estilo de vida, né, então foi doloroso, assim, pra mim aquela experiência, mas me ajudou a romper com algumas coisas, e uma delas é com algumas ideias que o Theta Healing traz, daí isso sim, né, de que você pode manifestar todo o seu dinheiro, que se você não for rico, enfim, se você não, né, não tiver manifestando aí o que você quer financeiramente, você tem uma crença limitante, né, que é uma crença limitante se você não receber dinheiro através da cura e tal. Então, me fez refletir. Nesse período aí eu peguei, quer saber, então eu vou pra arte mesmo, porque isso aqui não faz sentido nenhum pra mim. E fiz vestibular, entrei nas artes visuais e parei de trabalhar com terapias. E voltei em 2018, né, resgatando aí um conhecimento que eu já tinha e começando a aprofundar mais, né, que é com as plantas medicinais, tá? Com fitoterapia, com florais. Então, atualmente o que eu trabalho é isso, né, e com consciência emocional. Então, realmente, o Theta Healing ele não faz parte da minha prática como terapeuta. Então, eu não tenho esse conflito de interesse, assim, não tenho intenção de defender o Theta Healing por benefício próprio, enfim, tá? Então, vamos lá. Dito isso, né, quero trazer uma pergunta para vocês. Eu quero muito trazer perguntas porque eu acho que a gente não pode esgotar essa conversa em uma live, assim, né? Então, eu não quero trazer como dona da verdade, assim, né? Não é a primeira vez que a gente tem aí polêmica de fraude, nem enriquecimento ilícito, já teve outras situações, né? E de plágio, que foi uma das coisas que a Havaiana foi acusada. Não nesse tribunal, mas em outras lives, enfim, né? De que ela plagiou vários conhecimentos. Há uns anos atrás, teve um guru aí da gnose, né? O Samael Aun-Weor. Não sei como é que se fala o nome dele direito, mas que ele também foi acusado, né? Não sei se foi judicialmente, mas que tem várias pessoas que mostram ali que ele plagiou vários conhecimentos de outros livros, de outras pessoas, sem dizer o nome, sem dizer que eram dessas pessoas, e ao mesmo tempo ele também e tinha vários ensinamentos, assim, bem machistas também, né? Eu não sei que palavra é melhor falar em relação a isso, né? Mas, enfim. Então, não é a primeira vez. A diferença da gnose, que acho que pouca gente conhece, ou que se soube dessa história toda, não se questionou, é porque a gnose ela é um caminho que ela não prega que tu tem que pagar por curas, não envolve dinheiro. Né? Os cursos da gnose eles são feitos sem a questão do dinheiro, então não teve esse questionamento com relação ao financeiro, sabe? E aí o que eu fiquei me perguntando é, puxa, quando tem fraude e tal, enfim, se não tem dinheiro envolvido, aquela discussão ela não vai pra frente, assim, parece que não envolve tanto quanto do que quando tem dinheiro envolvido, assim, então parece que fica mais claro, parece que fica mais sério quando tem dinheiro envolvido. Mas no fundo, o que a gente questiona e o que nos emputece, enfim, o que nos revolta quando acontecem essas coisas, injustiça, não é necessariamente por causa do dinheiro, mas principalmente porque o dinheiro mostra
que houve ali uma relação onde os nossos valores, onde nossa integridade, dignidade não foi respeitada. Então parece que a gente ainda precisa aí de um dinheiro, né, de alguma coisa para mostrar, para evidenciar quando as nossas relações estão saudáveis ou não. Então, essa é a minha primeira pergunta, assim, por que, né, a gente valoriza e o que a gente está trazendo, o que a gente está valorizando dos nossos princípios, né? Como que a gente está valorizando isso, assim, né? E aí eu quero que vocês lembrem, assim, daquela frase, né? Fraude é aceitável no contexto religioso, tipo, como assim fraude, né? Ou seja, tu dá uma alegação que não é verdade, né? Como ela é aceitável em contexto religioso, sabe? Por quê? O que baseia, o que tá baseando essa afirmação, assim, né? Que tu faltar com a verdade e iludir ou enganar as pessoas por um benefício próprio, enfim, por algo é aceitável em contexto religioso, né? Eu acho que esse é um ponto pra gente se questionar, assim, né? Não sei se isso aí tem alguma lei dos Estados Unidos, enfim, mas é algo pra gente se questionar, tá? Então, seguindo a onda aqui, já estamos em 19h40. Provavelmente isso aqui vai levar um tempinho mais, tá, gente? Então, espero que vocês fiquem comigo. Então, assim... tem muita gente que fala que, né, que essas pessoas que vão atrás dessas curas, enfim, dessas terapias holísticas, elas estão frágeis emocionalmente, que elas, né, estão suscetíveis, frágeis, né? E eles sempre associam a fragilidade com relação à crença, né, da pessoa acreditar que ela pode se curar espiritualmente, né? Que ela pode se curar até fisicamente pela fé dela, né? Então, a minha dúvida nesse ponto, eu quero compartilhar com vocês a pergunta que também me veio assim: tu é frágil por crer numa cura espiritual, numa cura que venha assim da tua fé, ou tu é frágil por estar doente? O que fragiliza é tu acreditar ou tu estar doente, né? São coisas bem diferentes, né? O que fragiliza, daí o que eu penso assim, não, o que nos deixa frágil é quando a gente realmente tá numa situação aí, num problema de vida, né, um conflito importante com alguém, uma doença de saúde, uma questão mental, isso nos deixa fragilizado, não deixa que a gente, né, tenha um discernimento, mas eu vejo que ainda há muito preconceito com relação a crenças, né, de que a gente pode se curar através da fé, assim. E daí esse é um ponto, tá? É um ponto importante que eu quero trazer pra gente refletir junto, assim. Então, assim, né? Daí eu falei um pouco dessas crenças sobre dinheiro, crenças limitantes, enfim, né? E aí me pergunto, crenças limitantes, né? No Theta Healing, eles dizem que crença limitante é tudo aquilo que te limita. Por exemplo, assim, sei lá, ganhar dinheiro a partir de terapias holísticas é errado. Poderia ser uma crença limitante aí que a gente tem, né, que nos traz essa noção de errado e por isso nos bloqueia, nos limita, né? E realmente, né, certo e errado é meio... não tem uma não é geral para todo mundo, né? O que é errado para mim pode não ser errado para ti, enfim. Então, crença limitante seria isso, ou coisa do tipo, para eu receber amor eu tenho que ser um exemplo, né? Um exemplo aqui de uma crença limitante, quando tem esse ter que, né? Eu nunca vi ninguém se questionar de, por exemplo, eu tenho que receber algo em troca para oferecer meu serviço de cura. Eu nunca vi ninguém dizer isso como uma crença limitante, né? Tipo, isso que é curioso também, né? Mas enfim, parênteses aqui na história. Limpeza de crenças sobre dinheiro, crenças limitantes, né? Falei um pouco com relação na visão do Theta Healing, né? E aí me vem assim, gente, limites fazem parte do equilíbrio da natureza, né? Por exemplo, as nossas células, se elas não tiverem um limite na hora de uma cicatrização no corpo, né? Quando não tem um limite, uma célula ela encontra a outra, né? A parede de uma parte encontra a outra e diz assim, ei, aqui não passa daqui porque terminou já não precisa mais continuar cicatrizando, não precisa mais se multiplicar, é um limite, deu um limite, né? Então quando a gente dá um limite aí de, por exemplo, esse limite que faz parte da natureza, limites ali nas relações ecológicas, até que a gente vê nos ecossistemas, né? Existem limites aí para equilibrar, né, para trazer um equilíbrio naquele ecossistema. Então, os limites não necessariamente vão ser bons ou ruins, né? Depende de para que eles estão servindo ali, né? Então,
uma das coisas que eu fiquei durante essa caminhada do Theta Healing, eu ficava assim, meu Deus, tipo, eu já fiz limpeza de crença sobre dinheiro e tal, e eu continuo com essa pergunta de, meu, será que eu posso receber dinheiro fazendo oração, sabe? Tipo, eu ficava com ela assim. E até que um momento eu cheguei e disse, olha, de repente esse meu limite aqui, né, essa crença limitante que eu limpo e não sai, de repente ela tá contribuindo para algum equilíbrio na minha vida. E eu não sei. Ou faz parte aí de algum caminho que eu preciso seguir, de alguma coisa que eu preciso passar. Então, não necessariamente, mesmo se não for uma crença, mas um limite, não necessariamente ele vai ser ruim. E eu acho que a gente poder olhar para esse limite dentro de uma lógica de ver assim, qual é a necessidade que está por trás, né? Tipo, eu querer buscar um caminho financeiro para minha vida, sendo terapeuta, que seja mais justo, né? Que seja coerente com os meus princípios, que permita que todas as pessoas acessem esse conhecimento ou essa técnica de cura, enfim, e não só quem tem dinheiro. Isso é errado, isso é algo que deveria ser combatido, sabe? Então, comecei a refletir sobre isso, sim, e perceber que necessidades que estavam por trás, né? Necessidade de justiça, necessidade de equidade, né? De eu dar, oferecer isso para as pessoas, sabe? De uma maneira equilibrada, vendo que cada uma precisa, assim, né? Não agir também com todo mundo da mesma forma, né? Ver o contexto daquela pessoa, empatia. Então, não necessariamente o limite, ele vai ser algo ruim. E eu acho que pra gente conseguir se conhecer melhor, a gente precisa também escutar os nossos limites. Eles vão nos sinalizar qual o caminho que a gente precisa tomar. Então, pra mim foi um grande aprendizado, assim, de meio que relaxar, assim, tá? Se não funciona, então, tá, talvez não seja uma crença limitante, talvez fosse parte de algo muito mais profundo em mim. Talvez fosse parte do meu caminho espiritual, né? E ter alguma coisa aí que eu contribui de uma outra maneira, né? Então foi uma reflexão aí que eu tive. E é muito importante, assim, da gente ver, analisar de uma maneira um pouco mais crítica, assim, essa coisa de, eu posso tudo, né? Theta Healing, né? Tu tira os teus limites, tu pode tudo, assim. Né? Tu pode ultrapassar o tempo, o espaço, tu tá em dois lugares ao mesmo tempo, sério, tem umas coisas assim. Enfim, tem várias coisas nesse sentido, né? Que transformar as coisas ao teu redor, enfim. E tudo baseado nisso, assim, de que as tuas crenças criam a realidade e que tu pode fazer o que tu quiser. E daí uma pergunta que me vem é o seguinte, né? Tá, a gente pode tudo, ok? Também acredito que a gente possa tudo. Mas será que esse tudo é adequado? Então, a minha reflexão aqui nessa live hoje não é no sentido de dizer isso é certo, isso é errado, mas da gente refletir sobre o que é adequado, tá? Então, assim, na ciência, começou com isso também, né? A gente pode tudo, e daí foi até que bomba atômica, né? Então, precisou de um freio ali, precisou de uma reflexão ética para que a gente pudesse dar um freio nesse avanço da ciência e pensar em que contextos, em que situações ela pode, tudo em que situações ela não é que ela não possa, mas é que ela não deva, porque não é adequado, porque não é benéfico, né? Então, se a gente exclui esse nosso pensamento crítico, esse nosso senso crítico, a gente perde um norte, né, de referência aí para nossa vida, né? E perde também, a gente se desconecta do todo, tá? Então os limites fazem parte do equilíbrio e para a gente poder refletir se aquilo tá adequado, a gente precisa desse senso crítico, assim, dessa reflexão, tá? Tá, vamos lá. E aí a minha pergunta, assim, para ver o que cada um tem, assim, é a partir do que a gente vai analisar se aquele contexto, se aquela decisão é adequada ou não, né? Como que a gente descobre se é adequado, né? E aí que parte para uma necessidade de reflexão e de estudo muito grande, né? A gente não tem aí na nossa sociedade, como eu falei no início, uma educação que traga para nós uma reflexão, uma ética, né? A gente não sabe nada de referencial teórico, eu não vi quase nada disso na escola, né? Então é importante que a gente comece a se apropriar desses saberes, assim, né? Desse conhecimento.
E a gente não pode, quando a gente vai refletir se uma coisa está adequada ou não, olhar ela só de um ponto de vista, tipo, isso aqui tá adequado e eu tô olhando só naquele ponto, assim, porque tudo na vida tá integrado, né? As coisas se conectam e tem muitas áreas do saber que estão conectadas a uma determinada ação, a uma determinada tomada de decisão, a uma circunstância, né? Então, por exemplo, nessa questão do Theta Healing, não é só uma questão legal que tá ali, né? Tem a questão ética, né? As reflexões éticas, tem uma questão medicina legal ali, né? Tipo, a pessoa tá influenciando outras e não tá orientando direito, né? Teoricamente, né? De, por exemplo, não interromper seus tratamentos, né? Ela não... Também tem uma questão ali de social mesmo, assim, né? Ela não, uma responsabilidade social com os alunos dela, né, dela trazer um ponto de trazer a verdade para os alunos, assim, né? Então tem várias coisas que se conectam, não é só o financeiro, não é só o social, não é só o ético, não é só a medicina, né, a ciência, não é só um, são vários, né? E por isso a gente precisa de uma noção mais complexa sobre as coisas, a gente precisa pensar de uma forma complexa. Então, quando a gente pensa na bioética, assim, que é uma dos convites aí para essa reflexão, eu vou pegar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é complexidade, assim, que é muito complexo. Mas olha só, vou mostrar aqui, ó. Se eu vir. Aí. Esse aqui é um modelo que a gente usava no mestrado, cara. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vou ir com a caneta que é mais fácil. Isso aqui é o processo de tomada de decisão de uma pessoa. Ou de uma equipe, enfim, né? Olha só. Então ele passa por toda uma análise, tipo, na bioética complexa a gente avalia as coisas. Isso aqui a gente faz em laboratório de bioética no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Eles utilizam esse modelo como uma forma de... Não é assim, a gente não vai... A bioética ela não vai interferir no sentido de dizer o que é certo ou errado, não, mas ela vai ajudar a abrir aí umas caixinhas pra gente perceber tudo que está envolvido numa tomada de decisão. Né? E por que aquilo foi ou não adequado, entende? Ou se aquilo poderia ter sido mais adequado, se aquilo não foi adequado em determinados pontos. Então, ela realmente abre para várias coisas, assim, né? E eu trouxe ela aqui para vocês conhecerem um pouco, para vocês entenderem como que é o raciocínio, assim, né? Então, a gente tem aqui evidências, né? Que não são passíveis de mudança, tá? E aí a gente analisa os fatos e circunstâncias, esses fatos e circunstâncias eles vão ajudar a gente a entender do contexto. A gente analisa o repertório de casos, que é tudo que está no passado, né? Essa linha daqui de cima aqui é o passado, presente e o futuro, tá? Então a gente analisa o repertório de casos de uma situação, né? E aí a gente vê assim, por exemplo, o repertório de casos, pra gente analisar, a gente não pode analisar ele pensando em circunstâncias que não são aplicáveis àquilo que a gente tá vendo agora, entendeu? Não dá pra ver direito, Marlene. Mais alguém não tá conseguindo? O que tá acontecendo aí? Ele não dá pra ver direito porque tá distorcido, como é que é? Bem, eu vou seguindo e daí qualquer coisa, só para vocês entenderem que isso aqui traz uma reflexão que não passa só no racional também. Tipo, a gente não analisa as coisas só a partir de evidências, de ciência, de racional. Não, uma tomada de decisão, ela também a gente precisa pensar em que vínculos que interferem na tomada de decisão. Estou vendo ok, mas estou no computador, talvez o celular fique pequeno. Quem sabe se você aperta F11 aumenta um pouco. Vamos tentar. Tá. Como é que tá agora? Melhorou aí?
Eu vou virar o celular assim, então. O que vocês acham? Melhorou? Apertei no F11. Dá uma esperadinha aí pra vocês, pra ver se alguém me explica se tá melhor. Se eu virar assim. Ou bem, também, eu acho que o que importa da gente nesse caso, assim, não é a gente... Depois eu posso deixar esses links, se vocês quiserem, pra vocês verem novamente no celular de vocês, tudo certinho, assim, pra vocês poderem analisar também. Mas o que importa é a gente ver que numa tomada de decisão, muito dos nossos sistemas de valores e crenças interferem nessa tomada, assim como a afetividade. Então não é só questões racionais, não é só isso, mas também é isso, tá? E olha que interessante, assim, uma das coisas que eu gosto de ver, assim, desse modelo, assim, de refletir, é que a gente não pensa, por exemplo, os vínculos, a gente não percebe, né, tipo, no dia a dia, mas os vínculos, eles interferem na nossa tomada de decisão, e eles estão ligados tanto com o passado quanto com o presente, os vínculos, né? Então, eles interferem na nossa tomada de decisão, nas nossas escolhas. E as tradições, elas também são do passado e do presente, né? Estão aqui, né? Estão conectadas com o passado e com o presente. E elas também, elas são daí do nosso sistema de valores e crenças e elas interferem também nas nossas alternativas. E os interesses, e por isso que é tão importante da gente ter claro quais são os nossos conflitos de interesse, eles vão interferir nas alternativas. Assim como os desejos vão interferir nas nossas consequências, porque a gente vai minimizar as consequências das coisas por conta dos nossos desejos. Eles interferem no nosso discernimento das consequências. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né, de como que a gente enxerga uma reflexão bioética aí na tomada de decisão, tá? E pensando também que os interesses, eles estão no presente, mas se transpondo um pouco pro futuro, né? E os desejos do contrário, né? Eles têm pouquíssimo do presente, desejos é sempre no futuro. Eu quero aquilo, né? Mas ele não tá aqui agora, então é sempre do futuro, assim, né? Então, só para vocês perceberem, né, que a gente quando pensa num caso, numa situação, a gente não vai refletir ela baseado apenas nas circunstâncias, né? A gente vai ver sobre crenças, a gente vai ver sobre tudo que aconteceu, né? Tudo que interfere naquela tomada de decisão. Lembrando que nenhum desses quadradinhos aqui, nenhum deles é melhor ou mais importante que o outro. Assim como os referenciais teóricos da ética, né, que eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco, eles não têm nenhum mais importante do que o outro. Deixa eu virar aqui. Tem mais alguém travando aí a conexão? A gente tá falando aqui pra mim que tem 23 segundos restantes. Então eu vou ter que encerrar e eu vou abrir um novo, tá? Pra gente seguir isso aqui e a gente tá quase terminando, tá? Então, né, relaxa, fica tranquilo. Tá, então eu vou encerrar agora e a gente abre um próximo.